Você é sempre educado, gentil, prestativo. O tipo de pessoa que ajuda antes de ser chamado, que escuta mais do que fala, que evita conflitos, tenta entender os dois lados e, no final, é ignorado, rebaixado, esquecido. Você se pergunta: o que estou fazendo de errado? Por que ninguém me respeita? Maquiavel te responderia sem piscar: porque você é previsível, fraco e fácil de descartar. A bondade sem poder vira servidão. Você não é respeitado porque todos já sabem qual será a sua reação, compreensiva. Você será o primeiro a ceder, o primeiro a pedir desculpas, o primeiro a entender o lado do outro enquanto ninguém tenta entender o seu. O problema não é ser bom. É ser bom demais com quem não se importa. É acreditar que sua gentileza vai comprar admiração quando na verdade ela compra silêncio. E às vezes, desprezo. Você acredita que se continuar sendo justo, doce, disposto, um dia os outros vão reconhecer. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não recompensa quem oferece. Ele respeita quem impõe. E quem só oferece doçura será engolido pela amargura alheia. No último vídeo, falamos sobre como controlar sem ser percebido. Agora, é hora de aprender por que o bonzinho é sempre o mais manipulado e como sair desse papel. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa aprender a ser temido. Não com agressividade, mas com clareza. Não com violência, mas com presença. Porque no final, o que determina seu valor não é o quanto você ajuda, mas o quanto você impõe. Se você continuar sendo esse reflexo do que os outros querem ver, vai viver sendo útil e nunca essencial. Vai ser consultado, mas nunca seguido. Chamado, mas nunca respeitado. Chegou a hora de entender o que Maquiavel diria se estivesse olhando nos seus olhos. Pare de ser previsível. Pare de ser tão bom. Ou aceite viver sendo usado. Você não nasceu bonzinho. Foi treinado para isso. Desde a infância, você foi programado para agradar, para se moldar, para pedir permissão, até para sentir raiva. Quando chorava, diziam que era feio. Quando se impunha, te chamavam de difícil. Quando dizia não, vinham as broncas, o silêncio, a rejeição. Então você aprendeu. É mais seguro ser legal. A necessidade de aprovação não é parte da sua personalidade. É um sistema que te condicionou. Você não ajuda porque quer. Você ajuda porque tem medo de não ser aceito. E esse falso altruísmo é o que mais te afasta do respeito real. Agradar se tornou uma defesa, um escudo, um modo de evitar o abandono. Você acredita que empatia é sempre positiva, mas esquece que sem limites ela vira submissão. Você sente o desconforto, mas ignora. Sabe que está sendo usado, mas disfarça. E ainda se culpa por pensar isso. É aí que mora o veneno. Você se orgulha de ser bom demais. Mas essa bondade está te matando, silenciosamente, te tornando invisível. Relato real. Um bonzinho funcional, querido por todos no trabalho. Sempre ajudava, sempre presente. Quando o corte de equipe chegou, foi o primeiro a ser mandado embora. Ninguém brigou por ele. Ninguém o defendeu. Porque ser útil não é o mesmo que ser indispensável. Ele agradava a todos, menos a si mesmo. O bonzinho não é respeitado porque sua bondade virou obrigação. E aquilo que é dado sem custo perde o valor. Você não precisa deixar de ser bom, mas precisa parar de se doar como se sua existência dependesse disso. Porque depende. E é por isso que você continua sendo ignorado. Você acha que o desrespeito é sempre explícito, mas os mais cruéis são silenciosos, e você vive sendo vítima deles sem perceber. 3 formas sutis te cercam todos os dias, corroendo sua autoestima enquanto você continua sorrindo, tentando entender. Primeira, interrupções constantes. Você começa a falar, alguém te corta. Você tenta concluir, te atropelam. Você dá uma ideia, ninguém ouve. Até que alguém a repete e aí sim ela é valorizada. Não é sobre comunicação, é sobre poder. Interromper é uma forma de dizer: o que você tem a dizer não é prioridade. Segunda, ser deixado de fora das decisões. Você é informado, mas nunca consultado. Chamado para executar, mas não para planejar. Presente, mas nunca influente. É o típico papel de apoio emocional que todo mundo quer por perto, mas ninguém considera de verdade. Terceira, ordens disfarçadas de pedidos. Você pode fazer isso rapidinho para mim? Você consegue ficar com essa parte, né? E você faz, sorrindo, achando que foi escolha sua. Mas não foi. Foi imposição com verniz de delicadeza. E você, treinado para agradar,
nem percebeu que foi mandado. Quer identificar isso na sua vida? Exercício prático. Hoje, anote 5 situações em que você foi ignorado, cortado ou sobrecarregado com pedidos que ninguém mais aceitaria. Leia essa lista amanhã em silêncio e pergunte-se: se fosse alguém que se impõe, fariam isso com ele? Porque o respeito que você não exige nunca virá por educação. Maquiavel dizia: nunca seja completamente previsível. E isso vale mais do que nunca para quem sofre sendo bonzinho, porque a previsibilidade é a morte do respeito, e ninguém é mais previsível do que aquele que nunca diz não. Quando as pessoas já sabem que você vai aceitar, ajudar, sorrir e compreender, você se torna descartável. Você se torna uma peça do ambiente, não uma presença que impõe, porque o respeito nasce do limite. E o bonzinho, para manter sua imagem de gente boa, abre mão de todos eles. É fácil manipular alguém que é previsível. Você sabe o que dizer para ele ceder. Você sabe que no fim ele vai voltar atrás. Você sabe que ele prefere se anular a causar incômodo. O bonzinho é tão fácil de decifrar que deixa de ser interessante. Ele não gera dúvida, não provoca tensão, não tem aura. Ele apenas serve. E quem só serve, nunca lidera. A previsibilidade mata o respeito porque tira a dúvida. E onde não há dúvida, não há cuidado. Ninguém pisa em ovos perto do bonzinho, porque ele não quebra, ele se molda. Maquiavel falaria na sua cara: se quer ser respeitado, surpreenda. Confunda. Diga não de vez em quando sem explicação. Faça o outro se perguntar o que você está pensando. Essa pequena tensão cria espaço para a autoridade. Você não precisa virar alguém imprevisível de forma forçada, mas precisa parar de ser um livro aberto escrito por traumas e treinamentos. Se você nunca muda o script, sempre será o figurante da história dos outros. Você já reparou como o mundo respeita mais quem impõe do que quem oferece? É cruel, mas é real. A generosidade, quando vem antes do respeito, vira fraqueza. E você, achando que está construindo pontes, está sendo transformado em tapete. O paradoxo da generosidade é simples. Quanto mais você oferece sem que te peçam, menos valor tem o que você dá. Porque o que é entregue de graça, sem critérios, sem limites, vira costume, e o costume se torna direito. E aquilo que começou como bondade, termina em abuso. Você tem o espírito de serviço. E isso, em teoria, é nobre. Mas no mundo real, é a receita para ser explorado. Porque quem serve demais, sem exigir nada, se transforma em recurso. E recursos são utilizados, não admirados. Maquiavel diria: o problema não é ser bom. O problema é ser bom sem poder. Bondade sem poder é convite ao desrespeito. Quer mudar isso? Use a técnica da imposição silenciosa. Quando fizer algo por alguém, não justifique. Faça e fique em silêncio. Quando recusar, diga apenas: hoje não será possível. Quando sentir que estão testando seus limites, pare de sorrir. Mude o olhar e apenas observe. Esses pequenos ajustes fazem sua energia mudar. E as pessoas sentem. Elas não sabem o porquê, mas passam a te tratar com mais cuidado. Porque no fundo, todos sabem a diferença entre quem oferece por bondade e quem oferece porque não sabe se impor. A autoridade não é dada, é tomada. Você pode esperar reconhecimento a vida toda e morrer esperando. Porque no mundo real, ninguém entrega respeito de bandeja. Ele é conquistado, imposto, assumido. E quem não entende isso, continua sendo bonzinho. Continua sendo o coadjuvante emocional dos ambientes que habita. A verdadeira autoridade é emocional. Ela não está no cargo, no título ou na força física. Está na capacidade de controlar a energia do ambiente. Quem impõe ritmo, silencia os outros sem levantar a voz, domina sem declarar guerra. Esse é respeitado. Esse comanda. Pense em um CEO admirado, firme, centrado. Ele não grita, não se explica, mas entra numa sala e tudo muda. As pessoas se ajustam e nem sabem por quê. Essa autoridade invisível pode ser desenvolvida. Começa com presença, continua com postura e se sustenta com ritual. Ritual de 5 minutos para treinar autoridade postural. Fique em pé, pés firmes no chão, respiração lenta e profunda, ombros abertos, queixo paralelo ao chão, olhar fixo num ponto à frente, sem desviar. Fique assim por 5 minutos em silêncio absoluto. Faça isso todos os dias e observe como seu corpo começará a enviar sinais diferentes, como sua voz mudará, como sua presença se expandirá.
porque a autoridade não precisa ser anunciada. Ela se manifesta. E quem a possui não precisa pedir nada, apenas existe. Deixar de ser bonzinho não significa se tornar um escroto. Significa sair do extremo da passividade e encontrar o ponto de firmeza silenciosa. Aquele lugar onde você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Onde seu não vale mais que 1000 justificativas. Onde você impõe sem agredir e lidera sem humilhar. O caminho do meio é onde mora o respeito. E ele começa com a recusa empática. Você não precisa ser rude, mas precisa ser claro. Técnica de recusa empática. Eu entendo seu pedido, mas essa escolha não me serve. Eu valorizo sua necessidade, mas preciso cuidar da minha também. Nesse momento prefiro não me envolver. Essas frases não pedem permissão. Elas comunicam uma decisão e fazem isso com respeito, não com submissão. O grande erro do bonzinho está no sim automático. No sim que mata o respeito. Você diz sim para evitar conflito, mas cada sim que não veio da sua verdade te enfraquece. Você diz sim e ao sair se odeia por dentro. Você diz sim e reforça a imagem de alguém que sempre cede. Quer mudar isso? Exercício de treino. Durante 7 dias diga não a pelo menos uma situação por dia. Mesmo que pequena. Mesmo que desconfortável. Observe como o mundo reage. E mais importante, observe como você se sente. Porque o respeito começa quando você percebe que dizer não é um ato de amor próprio. E não de culpa. O bom líder não é o que agrada a todos. É o que sabe a hora de se recusar. Sem se explicar demais. Você está sendo testado o tempo todo e nem percebe. As pessoas jogam pequenos desafios para avaliar onde você está na hierarquia invisível. E você, bonzinho treinado, perde esses testes sem nem saber que está jogando. Eles testam sua reação. Fazem uma piada ácida para ver se você ri de nervoso. Te interrompem para ver se você se impõe. Fazem um pedido abusivo só para ver se você obedece. E você, tentando manter a imagem de legal, de acessível, de compreensivo, abaixa a cabeça. A cada teste perdido, seu valor cai. Você não percebe, mas está sendo classificado, rotulado, colocado no canto invisível dos seguidores emocionais. Os sinais de submissão inconsciente são claros. Rir de piadas que te ofendem. Ficar em silêncio quando algo te incomoda. Abaixar o olhar em discussões. Pedir desculpas por coisas que não fez. E como passar nesses testes sem confrontar diretamente? Use a técnica do espelho emocional. Plus, pausa ativa. Quando alguém te testar emocionalmente, repita a última frase da pessoa com o mesmo tom. Em seguida, fique em silêncio por 3 segundos. Mantenha o olhar firme. Respire fundo antes de qualquer resposta. Essa pausa desarma. Essa repetição obriga a pessoa a se ouvir. E você, sem agredir, impõe presença. No fundo, as pessoas só respeitam quem tem energia de comando. E o comando começa quando você mostra que está acordado, que percebe o jogo e que não vai mais aceitar ser o alvo fácil de dinâmicas disfarçadas de normalidade social. Você não precisa atacar. Precisa deixar de aceitar tudo. Reconstruir sua imagem pública não é sobre mudar o que você é. É sobre mostrar o que você nunca teve coragem de expressar. Você não precisa se explicar. Não precisa anunciar que está mudando. Porque quem precisa justificar a própria transformação ainda está pedindo permissão para existir. Pare de pedir desculpas por mudar. Pare de se preocupar com o que vão pensar. As mesmas pessoas que te ignoram hoje vão te criticar quando você deixar de ser útil para elas. E isso é prova de que nunca te respeitaram. Apenas te usaram. Mude em silêncio. Haja primeiro. Explique depois ou nem isso. Gatilho de respeito. O silêncio como resposta. Você não precisa justificar cada não, cada ausência, cada mudança de atitude. Responda com postura, com limites, com distância emocional e com silêncio. Porque o silêncio certo vale mais do que 1000 justificativas que só reforçam que você ainda quer ser aceito. Relato real. Um homem conhecido por ser cordeiro, sempre gentil, sempre disponível. Foi traído, abandonado, subestimado. Decidiu parar de se explicar. Começou a agir com firmeza. Sumiu das conversas inúteis. Falava menos. Observava mais. Quando reapareceu era outro. O mesmo homem, mas com energia de lobo diplomático.
Ninguém soube quando a mudança aconteceu, mas todos sentiram. E aí está o segredo. Quem muda por dentro, muda a forma como o mundo responde. Sem gritar, sem declarar guerra, apenas sendo impossível de ignorar. Ser bonzinho pode virar um vício emocional. Você se acostuma tanto a agradar, a ser aceito, a ser querido, que começa a precisar disso para se sentir válido. Sua autoestima vira refém da aprovação dos outros, e sem perceber, sua identidade é moldada não pelo que você é, mas pelo que esperam que você continue sendo. A dependência da aceitação alheia é sutil. Você faz favores esperando reconhecimento, cede esperando reciprocidade, se anula esperando amor. E quando não recebe nada disso, sente raiva, mas engole, porque sente culpa só por pensar nisso. Quando ser bonzinho vira identidade, qualquer tentativa de mudança parece traição. Você pensa, mas eu sempre fui assim. E é verdade, mas não porque era sua essência, era sua sobrevivência. E quando você decide mudar, dói. Não pela mudança em si, mas porque os outros resistem. Eles te chamam de ingrato, frio, distante. Porque agora você diz não. Agora você não sorri o tempo todo. Agora você não aceita qualquer coisa. Essa dor de mudar é necessária. É o preço da autenticidade. É a dor de matar o personagem que te protegia, mas te mantinha pequeno. Reflexão prática. Quem você seria se ninguém te julgasse? Se ninguém tivesse expectativas sobre você? Se ninguém estivesse esperando que você fosse o legal, o acessível, o fofo, o ajudador? Talvez nesse silêncio, você finalmente ouvisse sua própria verdade. E nesse momento, o bonzinho morre, e nasce alguém impossível de manipular. Ser respeitado não significa ser temido, significa ter presença. Significa ser alguém cuja ausência é notada, cuja palavra pesa, cujo não ecoa, cujo silêncio incomoda. O novo código do bonzinho não é virar um tirano, é se tornar alguém que combina gentileza com poder, porque gentileza sem poder é invisibilidade, mas gentileza com poder é influência. O verdadeiro bom não é aquele que está sempre disponível, é aquele que sabe sua força e escolhe usá-la com consciência. É aquele que pode ser cruel, mas escolhe não ser, que pode impor, mas prefere inspirar, mas que, se for testado, sabe exatamente até onde pode ir. Liderar sem humilhar é uma arte, e começa quando você entende que o respeito nasce da coerência, do seu corpo alinhado com sua palavra, do seu limite claro, da sua intenção firme, do seu coração inteiro. Você não precisa se tornar agressivo, só precisa se tornar inteiro. Frase final. O bonzinho é esquecido, o respeitado é lembrado. Escolha quem você quer ser. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa se tornar impossível de ignorar. Ser bonzinho te ensinou a sobreviver, mas não vai te ensinar a ser respeitado. Enquanto você continuar dizendo sim para tudo, sorrindo por fora e gritando por dentro, o mundo vai continuar te colocando no último lugar da fila emocional. Respeito não nasce da bondade exagerada, nasce da clareza, do limite, do silêncio firme, do não sem culpa. Hoje você entendeu por que o bonzinho é sempre o mais manipulado, por que é cortado, explorado, esquecido. E mais, entendeu que mudar não é virar outra pessoa, é finalmente ser quem você deveria ter sido antes de ser treinado para agradar. A partir de agora, cada vez que você for testado, lembre-se, Maquiavel diria isso na sua cara. Pare de ser previsível, pare de tentar ser amado, imponha ou aceite viver sendo usado. Compartilhe com quem vive dizendo sim e se perguntando por que ninguém o valoriza. Às vezes, a pessoa só precisa de uma verdade crua para despertar. Se você quer ir além e entender o jogo invisível do controle emocional, assista O Jogo do Poder Psicológico. Como controlar pessoas sem elas perceberem, Maquiavel explica. Está no card final e também na descrição.